Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e compartilhar com vocês mais uma vez uma mensagem que venha alertar as pessoas a respeito do que diz a palavra de Deus, né? Do que vai acontecer neste mundo. Porque embora o mundo esteja desapercebido, embora o mundo esteja, como o próprio Senhor Jesus disse, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai, pois assim como foi nos dias de Noé, assim tem sido o mundo. O mundo está desapercebido para com o que diz as profecias bíblicas do que está por acontecer esse mundo, porque este mundo em que nele vivemos, embora não exista um dia determinado, ainda não existe uma data, ele já está julgado. Este mundo já está julgado. Já existe uma palavra no livro de Apocalipse que fala a respeito do novo céu e da nova terra que vai se estabelecer aqui. No livro de Pedro diz que existe um fogo entesourado para este mundo. Esses céus, essa terra que existe, que estão diante de nós, eles não vão existir. Porque isso já está determinado por Deus. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, ele não quer que o ser humano, os homens, venham perecer com este mundo. Mas a vontade de Deus é que haja salvação. Por isso que ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, para que por meio de Jesus, aqueles que aceitassem o Filho dele como Salvador, se arrependessem dos seus pecados, largando os seus pecados, aceitando uma nova vida em Cristo Jesus, que é gerada pelo Espírito Santo, essas pessoas passarão a fazer parte dessa salvação que Deus enviou por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, e quando o Senhor Jesus estava falando para os seus discípulos a respeito dos sinais que iriam acontecer, que antecederiam o arrebatamento da igreja, que antecederiam o início da grande tribulação, né? Porque primeiro viria o princípio das dores, para depois vir a grande tribulação, aonde a igreja de Jesus, os salvos já não estarão mais aqui. Então, quando o Senhor Jesus estava lá orientando os seus discípulos, respondendo aos seus discípulos, quando eles perguntaram: Senhor, que sinais acontecerão antes da consumação dos séculos? Então, dentre um dos sinais, Jesus disse assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, e nós que somos servos de Deus, que não fazemos parte deste mundo, que não fazemos parte dessa pátria, nós temos, nesses dias maus que nós temos vivido, aonde a iniquidade tem se multiplicado, não é verdade? Quando nós passamos nossos olhos neste mundo e nós vemos como que a iniquidade está mais agravante, como que a iniquidade está crescente. O que era censura
para muitos de nós, há 30 anos atrás, o que era censura, não estou falando de 1000 anos atrás, não estou falando no século passado, eu estou falando o que era censura para nós há 30 anos, há 35 anos atrás, hoje está escancarado, meus irmãos. De maneira que a iniquidade, ela vem se desenvolvendo cada vez mais. E para nós fica muito mais claro o desenvolvimento dessa iniquidade por causa do crescimento da informação. Muitas coisas, talvez, há 30 anos atrás já aconteciam obscuramente, mas nós não tínhamos conhecimento porque muitas coisas estavam embaixo do pano da informação, porque nós não tínhamos acesso a informações como nós temos hoje por meio dessas ferramentas digitais, por meio dessas redes sociais. Não é verdade? Então nós tomamos conhecimento do quanto que o ser humano ele tem desagradado a Deus na sua conduta. O quanto que a Bíblia Sagrada ela tem entrado em colisão com as atitudes do homem. Não que a Bíblia Sagrada ela seja um malefício, porque ali está a direção de Deus. Ali está os mandamentos de Deus para nós, para que nós venhamos viver uma vida de harmonia com Deus e Ele possa nos devolver, Ele possa nos reintegrar aquele paraíso que um dia Ele formou para que ali habitasse o homem e por causa da desobediência do homem, o homem foi expulso. Mas em Cristo Jesus, Deus quer nos restaurar, Deus quer nos devolver, nos restituir este paraíso, por isso que Apocalipse fala do novo céu e da nova terra. Meu irmão e minha irmã, eu digo para você uma coisa, este mundo, ele está caminhando para o fim. O problema é que ele já terminou para muitas pessoas. Claro que para outras pessoas que estão aguardando apenas o momento em que o Senhor Jesus, ele vai receber a ordem do Pai e ele vai vir até as nuvens e para nos arrebatar para ele. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, seremos levados, iremos de encontro ao nosso Senhor Jesus nas nuvens e lá estaremos para sempre com ele. Até que aqui nesse mundo passe a grande tribulação, passe o milênio, então venha o julgamento final, que é o juízo final, que o livro de Apocalipse, capítulo 20, 10 fala, então venha o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém, que vai ser a morada de Deus, vai se estabelecer neste mundo. Isso é o que a Bíblia diz. Isso é o que a palavra de Deus diz. Isso é o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz é isso. Você veja, eu estava assistindo alguns capítulos daquela novela o Gênesis, né? Da novela Gênesis, e está falando sobre os 10 mandamentos. Você veja que Deus, ele é tão misericordioso que Deus, pessoal, ele dá oportunidade. Ele sempre deu oportunidade ao homem para que o homem venha se arrepender. Venha se arrepender dos seus pecados. Vai me dizer que Deus não deu oportunidade àquele faraó para que fosse poupado o seu filho primogênito e o primogênito do povo dele. Deus deu oportunidade. Deus usou Moisés para falar. Vai me dizer que na época de Noé, Deus não deu oportunidade àquele povo de se arrepender. Porque Noé, Deus não disse que ia acontecer o dilúvio, não falou para Noé hoje, e o dilúvio aconteceu depois de um mês.
Noé levou quase 100 anos para construir uma arca monstruosa, uma arca que todos passavam e viam, e despertava a curiosidade. Noé, o que é isso que você está falando? E Noé adiantava para o pessoal: olha, a maldade, o pecado tem desagradado a Deus. Mas o povo tinha Noé como louco. Deus dá oportunidade. Por exemplo, as pessoas que têm recebido esse nosso material, as pessoas que têm nos acompanhado, né, neste nosso canal, aonde chega esse canal, nós temos alertado. É uma oportunidade que Deus tem dado para que as pessoas possam ouvir a verdade, tomar conhecimento da verdade, se arrepender dos seus pecados, abandonar sua vida de pecado, a sua vida de contravenção contra Deus, aceitar Jesus como seu Salvador, receber o dom do Espírito Santo, procurar viver uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus, seja frequentando uma igreja, entendeu? Mas viver uma vida de comunhão com Deus. Bom seria se frequentasse uma igreja, se procurasse uma igreja séria, uma igreja que esteja pautada na palavra de Deus, que esteja ali levando o evangelho da graça com integridade, e não essas igrejas aí cheias de fariseu hipócritas, sabe, pessoal, que só estão ali, entendeu? Se auto idealizando as suas ideias. As suas ideias, e não a ideia do evangelho da graça. Então, meus irmãos, a salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Toda hora tem notícia de morte. Toda hora tem notícia de acidente e morreu tantos, 4, 10, 15. Toda hora tem acidente. Para morrer basta estar vivo. Mas quando a pessoa parte dessa vida, salva, a morte do justo, pessoal, é bem-aventurança aos olhos de Deus. Quando morre um justo, isso é uma alegria para Deus. Ele resolveu a vida aqui neste mundo. Ele foi salvo. Já está resolvido. E é isso que Deus quer. É isso que nós queremos compartilhar com vocês. Para que você receba Jesus. Para que você aceite Jesus como seu Salvador. Porque esse mundo não vai mudar. Vocês lembram que durante o auge da pandemia, né, quando estava aquele lockdown, as pessoas falavam assim: olha, nós estamos partindo para o novo normal. Qual o novo normal que nós temos visto? Me diga. Qual o novo normal? As pessoas ficaram mais honestas? Ficaram mais fiéis umas às outras? Mais sinceras umas às outras? As pessoas estão mais cruéis. As pessoas estão mais, pessoal, egocêntricas, mais orgulhosas, prepotentes, arrogantes. Quem tem quer cada vez mais. Quem está em cima quer pisar cada vez mais quem está embaixo. O diabo, que é o Deus deste século, ele sabe o quanto que ele está julgado. Ele sabe que ele vai ser lançado para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. O diabo sabe. Ele crê na Bíblia porque ele não pode, ele sabe que o que está escrito na Bíblia vai se cumprir. Mas ele faz as pessoas acreditar que não. Ele faz as pessoas acreditar que a Bíblia é um livro qualquer. Mas ele crê na Bíblia. Ele crê na Bíblia. E por isso ele trabalha para que esteja com ele naquele lago que arde com fogo e enxofre multidões de pessoas que são a imagem e semelhança de Deus. E eu sei, meu irmão, que você não quer ir ao lago de fogo. Eu sei que todo mundo fala assim: eu quero ir para o céu, mas só existe uma forma de você estar no céu. É você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador.
e fazendo isso agora. Tá certo? Meu irmão e minha irmã, saiba de uma coisa. O arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Vamos permanecer fiéis a Deus. Vamos permanecer em constante e fervente oração, buscando a Deus, orando, repreendendo o mal, não cedendo, permanecendo firme na fé. Porque com certeza, como diz ali a Bíblia, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.